Senhor Deus, eu estou com minhas mãos sobre a Bíblia Sagrada, ó Pai, pedindo ao Senhor misericórdia e graça sobre nós. Momentos difíceis que estamos passando, aonde Satanás está pelejando com todas as armas do inferno para derrubar não só um, mas para derrubar tanto quanto ele puder. Deus, ajuda nós nessa noite, que a sua palavra que está aqui em minhas mãos, é ela que nos edifica, é ela que nos coloca em posição para o arrebatamento, é ela que nós somos, ó Pai, movido para obedecer e crer. Ela é o nosso absoluto. Ajuda nós pararmos de brincar de crente, de sermos apenas religiosos e sermos cristãos genuínos. Pela sua graça e misericórdia eu peço que o Senhor nos dê unção. Muitas vezes a gente prepara tanta coisa, mas não sabe como entregar. Que o Senhor possa nos abençoar e que a igreja possa estar ungida, uma igreja ungida para receber uma mensagem ungida. Eu te peço que o Senhor abençoe tanto a audiência presente quanto aquela audiência que possível possa estar do outro lado nos assistindo. É no nome precioso do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos suas bênçãos. Amém. 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 Graças a Deus. Nós vamos então lermos vamos ficar de pé. Primeira Reis 2:28. Livro de Reis, Primeira Reis 2:28. Nós vamos percorrer dentro das Escrituras, várias passagens na Escritura, e eu quero conversar. E se não der para chegar onde gostaria, nós terminamos o próximo culto. Primeira Reis, eu vou ler aqui. E veio a fama até Joabe, porque Joabe se tinha desviado, seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo Absalão. Amém. Senhor Jesus, abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos falar sobre Joabe. Joabe, o fraco valente de Davi. É o título dessa mensagem. O fraco valente de Davi. Nós temos muito Joabe hoje em dia, viu? Vocês vão entender no decorrer da mensagem que nós temos muitos Joabe. Nós vamos encontrar, primeiramente, antes de falar em Joabe, que era um general do exército do rei Davi, em 1 Mateus 1:19, diz assim: José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Essa é uma passagem onde
o anjo visita Maria e anuncia que ela teria um filho que seria gerado do Espírito Santo. Ela então chega a José e conta que o anjo que apareceu e disse que ela teria um filho, seria o filho do Altíssimo. José, não crendo, porém amando e não querendo infamar, resolve então deixá-la secretamente. Resolve deixá-la secretamente, para que ela não seja prejudicada. A palavra infamar quer dizer baixo, desonrar, caluniar, desacreditar, tirar prestígio, desprestigiar, manchar reputação de alguém sobre este assunto. Manchar a reputação de alguém. Sobre esses assuntos, os jornais insistem em infamar. Mas José não era um jornaleiro, não era um jornal. José era um cristão. Ele fazia parte da igreja de 6 naquele dia. Então ele não quer isso para a sua amada, né? Já era chamado de esposa, mas não estavam juntos ainda, porque já tinha dado a palavra de casamento. Então, ele resolve deixar secretamente. Esta é a posição de um cristão. Em qualquer assunto, ele não quer infamar nem o irmão, nem o ímpio aí fora. Nós não somos políticos que para derrubar um adversário, nós vamos fazer viravolta da vida dele para derrubar. Nós somos cristãos. Como cristão, o profeta nos ensinou a nós esconder tudo do seu irmão de mal, de errado, e falar só coisas boas. Mas nós vivemos em tempo em que talvez mensagens serão queimadas. Isso não cabe a nós. Talvez muitos já estão queimando a mensagem por ao lado de Jesus. Cristo é o mistério de Deus revelado, a divindade explicada, porque não vai bater com o seu sistema. Eu conversando com o evangelista essa semana, eu disse para ele assim, na verdade a palavra do irmão José Brana tem muito peso neste momento. Está na hora de nós voltar a pôr irmão Brana no púlpito. Bom, em São Mateus 18, 7, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. É uma escritura que eu vou ouvir muito falar agora. E eu vou dizer para você, Satanás está aí bufando, rosnando, para derrubar um por um. Vocês abrem os olhos. Ele não vai poupar nem eu, nem você. Quem ele puder, ele vai derrubar. E nada, nós não podemos nos acovardar neste momento de deixar Satanás fazer o que ele quer fazer e nós não se opor a ele. Se há alguém que nós temos que se opor, é ao inimigo. Então, São Mateus 18, 7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que o escândalo, é inevitável que venha o escândalo. É inevitável. E há duas formas de escândalo. Preste bem atenção. Duas formas de escândalo. A primeira é através do próprio agente de escândalo. Eu posso ser um escândalo para Neves Paulista, para vocês. Posso ser um escândalo. Então esse é um agente do escândalo. Agora, o segundo
é através dos noticiadores do escândalo. Esse é o pior. Esse é o pior. É o noticiadores de escândalo. Eu disse, um companheiro hoje, pastor, conversando com ele, que o diabo hoje simplesmente, ele está batendo o escanteio e ele vem dentro da área, devagarzinho, e marca o gol de cabeça ainda. Muito fácil. Você está entendendo? Estão deixando o diabo bater o escanteio e marcar o gol de cabeça. Facilidade, né? Já pensou? Um jogador conseguir fazer isso no natural? Time adversário muito fraco. Então, essas duas formas de escândalo do mundo, através do próprio agente de escândalo e através dos noticiadores de escândalo. Noticiadores de escândalo. Nós vamos ler o livro de Gálatas, se você quiser acompanhar, 6, 7 em diante, não só escuta. Gálatas 6, 7, 8, 9. Diz assim: não erreis, não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você está entendendo? O homem vai ceifar o que semear. O agente de noticiário do escândalo também vai pagar. Parece que, numa circunstância que estão vivendo, somos todos santos, infalíveis, que não pecamos. Infalibilidade. O Papa se diz infalível, mas só há um que é infalível. A infalibilidade só refere a Deus. Nós somos humanos falíveis. Falíveis. Você está entendendo? Se passar, será que alguém de nós teríamos coragem de colocar um telão aqui e sentarmos e a nossa vida passar do primeiro dia até o dia de hoje, para todos ver, uma igreja talvez de 500 mil pessoas? Qual de nós teria essa coragem? Qual de nós? Profeta, quando ele foi à quinta dimensão, ele teve a visão de todas as falhas dele. E ele viu até falha, pecado, quando ele era criança, ele dizia, não era tão grande, mas era pecado. E lá não havia papai, não havia mamãe, lá não havia misericórdia, lá não estava Deus. Não se deixar escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu não quero semear ódio, eu não quero semear julgamento, eu quero semear amor, eu quero semear paz, eu quero semear perdão. Porque se eu precisar de perdão, eu vou ter perdão na lavoura de Deus. Se eu semear amor, quando eu precisar de amor, vai ter amor na lavoura de Deus. Se a pessoa planta ódio, ela vai colher ódio. Se planta juízo, vai colher juízo. Se planta maledicência, vai colher maledicência. Se eu julgo hoje, amanhã eu serei julgado pelas mesmas medidas que eu julgo hoje. Parece que nós estamos nem no jardim do abecedário, da pinturinha, não sabe de nada, são tão leigos assim, diante da escritura, gente. Quando eu falo a gente, irmão, você não me perdoa. Não é só a gente aqui. É gente assim no nosso Brasil todo. Vocês estão entendendo? Parece que os crentes não lêem Bíblia. Não meditam na Escritura.
Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem. Não cansemos! Não cansemos de fazer bem, crentes! Ó cristão, não canse de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos falecido. Então, enquanto temos tempo, fazemos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Se eu posso fazer o bem, plantar o bem, então se eu fizer o mal, eu vou colher o mal. Oh, Jesus maravilhoso. Lucas 6, 41, 42. Porque vês tu o ergueiro do olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O que eu admiro é que parece que tem momentos que essa escritura nós rasgamos ela. Parece que não tem validade. Lucas 6, 41, 42 não vale nada. Ora, irmão, para que hora isso aqui é válido? Para que hora que Gálatas 6 é válido? Para que hora que Mateus 1,10 sobre o José não queria infamar a sua esposa? Para que hora que essas coisas são válidas? É só a hora que eu estou olhando para o meu irmão no alto da montanha e está tudo certo, e está tudo bem? Porque vês tu o ergueiro do olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Esse aqui é só o livramento. Livramento para nós, nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, porque nós somos criadores de atmosferas e não porque dizer criador de espírito maligno. Criamos ou cultivamos espírito maligno que passamos para nossos filhos e os nossos filhos passará para os seus filhos, se eles seguirem a mesma linhagem que nós fizer coisa errada, influenciar coisa errada. Assim também, como que se plantarmos coisa boa para nossos filhos, eles também deverão plantar coisas boas para os seus filhos. E vocês vão ver gerações de crentes firmes, seu filho firme, o filho do seu filho firme, e se houver amanhã, vai ter um filho do seu filho firme, gerações e gerações. É isso que nós queremos aqui. Longe de nós esteja o juízo sobre nós, porque plantarmos algo errado, que meu filho terá que colher. Eu ainda posso pegar ele para ajudar a plantar coisa errada ainda. O profeta diz que aquelas ursas que comeu aqueles 40 crianças, vamos dizer crianças inocentes, mas tinha pais culpados, pais endemoniados, que na noite anterior, o profeta diz que nas mesas de suas casas, começaram a falar mal do profeta de Deus, começaram a falar mal do ungido de Deus, e a zombar, e a desejar coisas más. Mas no outro dia seguinte, aquelas crianças que não tinham nada a ver com aquilo, recaptaram aqueles espíritos, foram fonte que aqueles demônios entraram nela, e elas começaram a zombrar do profeta. Sobe, calma, sou um profeta de Deus, você não é profeta, você é um careca. Começaram a zombar do profeta de Deus, mas Deus não perdoou as crianças. E aquela ursa matou, devorou. Você pode ver uma criança sendo estraçalhada, braço para um lado, cabeça para o outro, tripa para o outro lado, por culpa de pais inconsequentes e irresponsáveis.
Como que foi o velório daquelas crianças? Espírito maligno, nós temos que combater esse demônio. Eu não quero nenhum mal sobre a minha família. Nós estamos vivendo um tempo, protege a sua casa, protege os seus filhos. Satanás não está brincando. Não está brincando, ele está batendo escanteio, marcando gol de cabeça. A igreja parece estar fracassada, a igreja parece que está tão horrorizada, pensando em um problema, e esquece que nosso dever é orar, nosso dever é não difamar, nosso dever é ser como José. Eu prefiro ser como José, eu não quero ser o Joabe. Nós vamos chegar na história de Joabe. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia de cada irmão do Brasil, que abra seus olhos e cuida das suas vidas. Eu não preciso ir longe. Eu sei de muitas coisas do Brasil, onde pessoas falaram tanto mal, pessoas criticavam. E fica aqui, irmão, preste bem atenção. Isso aqui não é só o ministério, não. Está entendendo? Se eu falar mal do meu irmão, se eu falar mal da minha irmã, isso cairá sobre mim também. Não é só sobre um pastor, não. Vocês entendam certo? Hoje, família que estava ali, lá no alto da montanha, criticando quem estava ali, lá no vale, fazendo caixota, criticando, blasfemando, hoje estão com os lares destruídos. É triste. Ministério acabado, lares destruídos, filhos destruídos. É triste ver um lar destruído no mundo, jogado, acabado. Eu sei o que eu estou dizendo, irmão. Satanás não brinca. Ele não brinca. Não somos mais fortes que Satanás. Não vamos bater no peito para dizer assim: eu sou um santo. Comigo isso não acontece. Não faça isso. O profeta, quando chegou aquele homem dizendo para ele assim: mas pastor fulano de tal fez isso, isso, aquilo. Irmão, pare com isso. Se Deus tirar as mãos de misericórdia de mim, eu faço o pior. É a mão de misericórdia de Deus que é sobre nós. Se os nossos filhos estão na palavra de Deus, não é porque nós somos melhor que os outros, é as mãos de misericórdia. Que as mãos de misericórdia do Senhor sejam sobre nós, hoje, amanhã e sempre. Quero dobrar meu joelho, vossos joelhos, com intercessão por cada irmão. Mateus 5, 7. Eu quero misericórdia para mim. Vocês querem misericórdia para vocês? Vocês querem? Amém. Mateus 5, 7. Bem-aventurado os misericordiosos. Os misericordiosos. Que é ser misericordioso? É nós, quando o irmão está aí com carrão, família tudo bonita, salário gordo, tudo certinho, isso e aquilo. Irmão, está tudo bem. Ser misericordioso é quando você vê alguém na lama, quando você vê a pessoa arrebentada, estraçalhada, e você tem misericórdia daquela pessoa. Eu nunca vou me cansar de falar daquela mulher do bar, porque aquilo lá não deve sair dos nossos corações. Quando Mombrando chegou sem misericórdia lá, por que Deus não varre uma peste desta terra? Por que Deus ainda permite alguém ainda dessa maneira aqui? Deus, tu és santo, por que o Senhor permite isso? É mais ou menos dessa maneira. Porque Deus não mata esse homem, porque Deus não destrói esse homem, porque não leva preso, porque todos esses que estão juntos não vai tudo para o calabouço. É dessa maneira. Julga todo por um apenas. Mas Deus tem uma lição para o Mombrana. Parece que essa mensagem também, perfeição, jogaram fora, queimaram, mas não queime do seu lar, não queima da sua casa, não queime do seu coração. Leia ela. O profeta de Deus foi atrás da porta com o chamado de Deus, e aquela visão apareceu. Já preguei isso um monte de vezes, vou pregar um monte de vezes.
E ali, todo certinho, todo perfeito o profeta, Deus pôde mostrar cada pecado dele, atingindo em direção a Deus. E se um daqueles pecados atingisse Deus, certamente o profeta disse: eu morreria naquele exato momento. Mas algo aconteceu no exato momento, como um para-choque, e bateu o pecado dele ali naquele para-choque chamado sangue de Cristo. Oh, glória a Deus! Nós parece que estamos querendo arrancar o sangue de Cristo da vida das pessoas. Quem somos nós? O profeta queria tirar o sangue de Cristo da frente daquela mulher, mas Deus mostrou para ele que o pecado dele batia e não chegava até Deus. Ele disse: Senhor, perdoa meus pecados. A mão chegou ali e escreveu: perdoados são os teus pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado. Você quer misericórdia, né? Mas tu não está tendo misericórdia para minha serva. Vida estraçalhada, não era vida perfeita não, vida estraçalhada, uma mulher de 70, 80 anos, com a sua saia cortadinha, pequenininha, com as suas roupas caindo, mostrando suas partes íntimas do corpo, com o cabelo cortado, com a boca pintada, com 2 homens tomando cerveja, fumando cigarro. Que cena mais horrível! Cena mais horrível. Mas o profeta levou uma lição. Eu creio que cada eleito levará a sua lição. Mas o profeta já deu exemplo, irmão. Coisa boa você pisar onde alguém já pisou. Olha, vai por esse caminho aqui, porque assim está assim, assado, a terra já está, a trieira aqui está bonita, já o mato está cortado. Pisar onde alguém já pisou é melhor do que você ranchar o primeiro a passar pela trilha, quebrar os matos pelo peito e pisar no espinho, na cobra e tal. E o profeta então foi ali e pregou para essa está o final da história. Eles se ajoelharam, pediu perdão, foi consertado, foi salva. Quer misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu vou precisar da misericórdia do Senhor amanhã, depois. Senhor, eu quero ser misericordioso para cada um dos nossos irmãos, para cada um de pessoas de Neves Paulista, para cada um dos meus irmãos, não importa qual companheiro seja, não importa qual lado seja, para cada irmão que está em erro, cada pastor que precisa, eu terei misericórdia, porque eu preciso também de misericórdia. Irmão, livrai as vossas casas. Livrai. Eu nunca vi na Bíblia e na mensagem que as pessoas pecaram e erraram porque perdoaram, porque amaram, porque oraram, porque intercederam. Nunca vi. Eu nunca vi. Nunca vi. Então não seja pessoas um agente noticiário de escândalo, porque o que plantamos vamos colher. Tem outra escritura que eu esqueci de marcar, onde diz que ai daquele que vem o escândalo. Ai daquele que vem o escândalo, o porta-voz do escândalo. Gente, o que fizeram com essa escritura? Cadê o temor? A escritura é infalível. Se tem uma infalibilidade aqui, é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Ela não falha, ela vai ter que se cumprir. Se eu sou um agente de escândalo, ai de mim! Ai de mim! E nós temos que se levantar, porque eu sei que talvez vai chegar essa mensagem em algum lugar. As pessoas têm que ser libertas das correntes de Satanás que está tentando destruir através de agentes noticiários de escândalo famílias. Famílias. Meu Deus, hoje escutando o pastor Eliezer Ribeiro, ele dando uma palavra com segurança e firmeza, dizendo: gente do céu, eu tenho trabalho para fazer, eu estou aqui, eu não sei que lado seja, norte ou sul do país, lá Pará, eu estou aqui edificando igreja, construindo casas pastorais, eu estou aqui ganhando alma. Ele vai no Amazonas, ele vai não sei aonde, e mais lá, e batizando pessoas. Eu tenho que ganhar almas para Cristo, não tenho tempo para essas coisas, eu não tenho tempo. Eu gostaria de estar lá tocado, lá no mato com ele, pregando o evangelho. Tem tempo para isso não. Vou dedicar meu tempo para educar meu filho na palavra do Senhor.
Estou dando nem de educar meu filho corretamente da palavra do Senhor. Eu disse, meu filho, você tem que tirar momentos seu só com Deus, como nós lemos na história da criança ali, dos livrinhos. Vocês me lembram trazer o livro, próximo livro para vocês semana que vem. E nós temos que educar, vamos filho, pode ler, olha isso, né? Nós temos que ajudar eles. Não é só deixar tocado no celular e deixar na mão que o inimigo venha alvorar suas mentes. Nós precisamos orar mais. Nós não temos tempo para isso. Da onde esse povo está tirando tempo? Mas é Satanás. Mas Deus nos livra nós desse espírito. Certa vez, pastor Clício no Nacional falou uma palavra muito boa que eu nunca tirei disso. Ele disse, ó, há certo tipo de espírito que tem que bater mais forte. Tem que bater mais forte. E Jesus disse isso também. Há certo tipo de espírito que só sai de oração. Tem certo espírito demoníaco que você tem que regaçar a manga. Você tem que falar, aqui não, Satanás. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Aqui não. Eu não vou me juntar com esse espírito. Oh Deus, isso é bom, irmão. Isso traz amadurecimento. Isso é algo que nós temos que fazer um pelo outro, é orar. Misericórdia. Tem misericórdia, para alcançar misericórdia, coisa boa. Não é bom a gente receber misericórdia? Não é bom a gente receber uma mão amiga? Mas seja uma mão amiga, primeiro. A Bíblia diz, lança seu pão sobre as águas, depois de muito tempo, ela voltará para si. Mas Joabe, vamos entrar em Joabe, né? 1 Reis 2, 28. Joabe foi um servo, foi um general valente, que quando houve ali Saul e Davi, ele preferiu ficar ao lado de Davi. Mas ele não era tão fiel ao rei Davi. Ele ganhou batalhas, ganhou muitas guerras junto com o rei Davi, mas ele não era tão fiel assim. A Bíblia diz em 1 Reis, como lemos, que ele não se desviou após Absalão, porque Absalão, vocês se lembram da história, filho do rei, ficou ali na porta do reino, e cada pessoa que vinha, então ele estudava o caso dele. Não, comigo é diferente, pode ficar tranquilo, é desse jeito, vai em paz, está tudo resolvido. Foi ganhando prestígio, as pessoas até beijavam a mão de Salomão, e tão prestigiosos. Mas ele foi lá e deu um golpe no seu pai e roubou o reino de seu pai, e Davi teve que sair fugido de Israel, para que ele não morresse e para que não tivesse uma chacina em Israel de pessoas inocentes. Posição de um crente, né? Prefere perder do que causar dano aos seus irmãos. Ele foi. Porém, lá naquelas jornadas, naquelas batalhas, foi travada uma batalha, e Joabe não se uniu a Absalão. Mas houve o outro general, Abner. Abner se uniu. Abner não veio para o reino de Davi no tempo de Saul. Nós vamos chegar lá nisso aí também. Porém, nessas batalhas, Joabe ficou ao lado de Davi. Mas lá na frente, um outro filho dele, chamado Adonias, quis roubar o reino de Davi. Olha o perigo aqui. Preste bem atenção. Ele não caiu no erro de Absalão. Ele não tropeçou neste erro. Talvez ele pudesse até bater no peito, eu sou fiel, meu rei. Talvez quem se uniu ao Absalão, com certeza na batalha, morreram. Talvez ele matou gente por seus traidores. Ficar ao lado de um homem que quis roubar o seu próprio reino de seu pai. Talvez ele dissera muita coisa, mas lá na frente a Bíblia diz que ele se desviou com Adonias. E Adonias também era filho de Davi e quis roubar o reino de Davi. Irmão, nós não sabemos o dia de amanhã.
Não sabemos, por isso que nós plantamos, nós vamos ceifar. Não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã. Podemos não se desviar hoje com o pecado de Absalão. Podemos não desviar hoje com os erros de Absalão. Mas pode haver algum Adonias aí na frente. Você está entendendo? Pode haver algum Adonias aí na frente. Foi justamente o que aconteceu com Joabe. E isso custou a sua vida. Bom, nós vamos caminhar ainda, nós temos tempo. Os irmãos suportam. Nós vamos ler aqui em Samuel, para vocês entenderem quem era Joabe. E vocês vão entender o fim de Joabe. Vamos ler de Samuel. Muita escritura boa aqui. Bom, voltando no tempo de Saul, Davi ainda estava sendo foragido. E foi travada uma guerra. Foi travada uma guerra. Sucedeu ao terceiro dia. E eis que um homem veio do arraial de Saul, com vestidos rotos e com terra sobre a cabeça, e sucedeu que, chegando ele a Davi, lançou no chão e se inclinou. Davi lhe disse: de onde vens? Ele lhe disse: escapei do exército de Israel. E disse Davi: como foi lá isso? Ele estava em guerra, mas Davi não estava nessa guerra, e Saul e Jonatã estavam. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muito do povo caíram e morreram, e assim como também Saul e Jonatã, seu filho, foram mortos. Davi podia se alegrar, né? Pois Saul era seu inimigo, 20 anos perseguindo para matá-lo. Davi seria o rei. Seria o rei. Que coisa, irmão, não é pouca coisa não. Mas Davi não era político. Você está entendendo? Há muita politicada, há muita política nas coisas. Vocês vão saber disso. Muita. Como sabe tu que Jonatas e seu filho são mortos? O rei pergunta para ele. Então diz o mancebo que dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Giboá, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e os capitães de cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim, chamou e disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? Eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele disse: peço-te, arremessa-te sobre mim, mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Ele estava ferido de guerra, mas ainda não estava morto, e pediu para que ele terminasse de matar. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois de sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui, meu senhor. Oh, notícia boa para o jornaleiro, para o noticiário de escândalo. Notícia boa, trouxe isso aqui, né? Achando que o rei Davi ia dizer: nossa, mas você fez isso? Ah, você agora vai ser o meu soldado, meu escudeiro, agora eu sou o rei. E que notícia boa, né? Que notícia maravilhosa.
Então apanhou Davi os seus vestidos e os rasgou. Rasgou os seus vestidos. Como também todos os homens que estavam com ele. Você vê o que é um influenciador? Você vê o que é um homem de Deus? Você vê? Ele faz as pessoas fazer o certo. Rasgaram todos os homens também o seu vestido que estavam com ele. E prantearam. Choraram. Não se alegrou não. Não soltou fogos não. Prantearam e choraram. E ainda mais, jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Essa é a posição da noiva de Cristo, que são poucas. Dá para se notar que a noiva é pouquinho mesmo. É um povinho pequeno mesmo, que eu tenho certeza que neste momento estão se reunindo, estão pranteando, estão chorando, estão jejuando pela espada que estão cravando em nossos irmãos. Essa é a posição do eleito. É pouquinho, é pouquinho. Disse então Davi ao mancebo que ele trouxe a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Você vê, irmão? Agora eu tenho que fazer pausa. Eu sou ungido do Senhor, o irmão é ungido do Senhor, a irmã é ungida do Senhor, essas crianças são ungidas do Senhor, cada irmão é ungido do Senhor. Nós somos todos ungidos do Senhor. Agora, como não temeste tu para estender a mão para matar o ungido do Senhor? E o profeta diz: quando você quer matar uma pessoa, você mata a sua reputação. Você começa pela sua reputação. Pela sua reputação. Você mata as pessoas, matando a sua reputação. Era momento de todos hoje no Brasil estar do joelho dobrando, orando. Se cremos na mensagem do profeta. Tem uma mensagem aqui que hoje tinha muita escritura. Se cremos na mensagem do profeta, o profeta ensinou todas as coisas, a estatura do varão perfeito, o amor divino, o amor, o sinal, o lá de Jesus, Cristo, o mistério revelado. Gente, se nós somos a noiva, é para estar todos nós hoje orando. E sempre, porque sempre tem algum soldado ferido, sempre tem algum irmão, uma irmã ferida. É hora de nós pegar, não é ficar compartilhando não as coisas erradas, a nudez do seu próximo, não. É hora de nós estarmos em pranteamento, chorando, porque isso é triste, isso aqui não é brincadeira não. E o diabo está aí, batendo escanteio e vindo devagarzinho e marcando gol de cabeça. Não temes tu estender a mão para matar ao ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos mancebos e diga: chega, lança-te sobre ele. E o feriu e morreu. Matou aquele jornaleiro. Matou aquele que matou o rei. E disse mais ainda Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça. Aqui que eu falei para vocês, eu falei antes, e ainda vai ter escritura aqui sobre isso. O teu sangue seja a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Agora a escritura diz aqui, ó: o pranto de Davi
por Saul e Jonatas. Não acabou ainda. Gente, vamos parar e pensar um pouco. Saul, profeta caído, um rei caído. Saul, as orações dele nem subia mais. Ele teve que ir aquela feiticeira para fazer o profeta subir, aparecer a ele, para ele poder ter uma resposta. Porque ele orava e Deus não respondia. Ele queria ir para a guerra, ele queria pelejar e não tinha Urutumim, não tinha. Deus não aparecia, não falava mais com ele. Eu preciso ouvir a voz de Deus. É um homem caído. E o profeta sobe e fala com ele: hoje tu mesmo estará comigo. Mas o profeta de Deus, William Marlon Branham, ele diz que Saul foi salvo. Saul foi salvo. Esse jovem não se fala mais da Bíblia que matou Saul. Lá na frente nós vamos falar sobre Simei e Jonathan. Não fala que ele foi salvo. Esses dois personagens. Mas Saul foi salvo. E lamentou Saul, e lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, com essa lamentação. Preste bem atenção, irmão. Se você é um filho de Deus, é um eleito, isso aqui vai descer para você como um frescor da manhã. É tudo isso que eu precisava ouvir. É disso que eu precisava. É disso que muita gente aqui no Brasil precisava ouvir neste exato momento. É hora de prantear, é hora de chorar, é hora de jejuar. Nós não pranteamos, não choramos, não se lamentamos quando nossos filhos estão gordos, fortes, sadios, pulando, não! É quando eles estão doentinhos, quando eles estão no hospital, e você não quer dormir, você chora, você ora, você jejua: Senhor, cura meu filho, salva meu filho, tira ele daqui do hospital. É nessa hora que nós tínhamos que mostrar de que nós somos feitos, que nós somos eleitos, noiva de Cristo. É orar para aqueles que estão doentes, é jejuar pelos que estão fracassados, é clamar pelos aqueles que precisam. Eu nunca vi um pedido de oração dizendo assim: vamos pegar aqui o Moisés, que está forte, né? Gordinha. Ganhei uns quilinhos aqui. Oração no favor do Moisés, que está forte, sadio, está bem forte, ganhou até 8 quilos. Nunca vi. Eu nunca vi isso. Mas sempre oração em favor do fulano de tal que está no UTI. Oração fulano de tal que está morrendo. Oração fulano de tal que esse foi atropelado, está entre a vida e a morte. Ora, igreja! E agora? Nós queremos orar? Que crente é esse? Que cristão é esse? A hora chegou que nós devemos orar um pelos outros? Então é agora. É agora que nós mostramos de que nós somos feitos. O que DNA que corre aqui, se é o sangue de Cristo mesmo, se é realmente o corpo de Cristo aqui mesmo. Ou é de Judas Iscariote, que vai vender o seu mestre por 30 moedas de prata, por uma fama, por um momento? Mas vamos terminar com isso aqui, irmãos. Vamos terminar com isso aqui. Olha, lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, como essas lamentações, dizendo: eles, toca só isso, dizendo, ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Jonathan ensinou os filhos de Judá o uso do arco. Qualidade. Ninguém vê, irmão, a qualidade da pessoa quando ela está com erro, em fraqueza. Ninguém olha o histórico da pessoa. Ninguém olha. A pessoa se falhou, acabou. Mas ninguém é capaz de olhar para o histórico e falar assim: não, fez isso de bom, fez isso de bom, fez isso de bom, fez isso de bom, fez isso de bom. Mas nosso Deus
na galeria dos santos. Quando Abraão mentiu, na galeria dos santos não está a falha de Abraão. Pela fé Abraão fez isso. Noé se embriagou, mas na galeria dos santos não está a falha de Noé. Todos os santos que foram citados na galeria dos santos de Hebreus 10, não está nenhuma falha deles, só está a qualidade deles. Só a qualidade deles. Mas Davi se lamentou. Jonatas, que ensinou os filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro do reto: ornamento de Israel nos teus altos, fui ferido como caíram os valentes. Não, Davi diz assim: não noticiais essa notícia. Preste bem atenção aqui. Preste bem atenção, irmãos. Ele diz assim: não noticieis essa notícia em Gate. Não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. Não fala que Saul foi morto, não fala que Jonatas foi morto. Nossos inimigos vão se alegrar, nossos inimigos vão festejar, eles vão pular, eles vão fazer vídeo falando. Não noticieis, não publiqueis, para que não salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, monte de Giboá, nem o orvalho, nem chuva cairá sobre vós, nem sobre vós, campo de oferta alçada, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes e o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não se separaram. Era mais ligeiro do que as águias, mais forte do que os leões. Vós, filha de Israel, chorai, chorai por Saul. Chorai por Saul, chorai pelos feridos. Que vos vestia de escarlate em delícias, que vos fazia trazer ornamento de ouro sobre o vosso vestido. Como caíram os valentes no meio da peleja. Os valentes caíram no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Angustiado. O eleito, ele chora. Ele não fica vibrando, não, com a final de campeonato, não. Ele chora. Essa é a função do eleito. Eleito de Deus. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Ele amava tanto Jonatas, mais que o amor de qualquer tipo de mulher. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Você não vê Davi falando nenhum mal que Saul fez por ele, nenhum erro de Saul, nenhum erro de Jonatas. Nós vamos continuar, porque não entramos em Joabe ainda. Não entramos em Joabe, mas nós vamos entrar em Joabe. E você vai ver quem era Joabe e o triste final de Joabe e de Simei. Oh, Jesus, é tanta coisa, irmão. Vamos ler a Bíblia. As pessoas deveriam ler a Bíblia, ler as mensagens. Está tudo aí. Nós lemos a Bíblia e ficamos assim, tão pequeno. Senhor, perdoa.
Olha, lê mais outra coisa, Senhor, me perdoa. Aí o povo fica sem ler Bíblia, Bíblia empoeirada, Bíblia escondida no armário. Bíblia não deve ser trazida só para objeto de combinação para o crente, não. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, ó Deus, perdoa por eu, às vezes a gente fica emotivo, Pai. Na verdade, eu não sei como falar, como pregar, Pai. Eu não sei como me expressar. Eu só sei que eu gostaria, Senhor, que tantas pessoas fossem alcançadas com essa mensagem, para ser liberta desse demônio que está ganhando campo, Pai. E está maltratando famílias, trazendo juízo para as famílias. Jesus, ajuda nós a amarmos uns aos outros. Teu profeta diz que vida eterna é viver para os outros, e não é os outros que estão ao nosso lado, é aqueles que nos fazem mal. Mas nós não conseguimos amar, viver nem pelo que faz bem para nós, Jesus. Deus amado, ajuda nós. Quando vier o teste, então, Senhor, se eu não posso amar meu irmão, quando que eu vou conseguir amar o inimigo? Quando que eu vou conseguir orar pelo inimigo? Me converte, Pai. Nos converte, Senhor. Perdoa, Senhor. Ajuda teus filhos. Ajuda a noiva no Brasil. Ajuda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos.